Júnior, é o seguinte, e Céu, é a única pergunta que eu faço para todos. As outras, se coincidir, é porque coincide mesmo na conversa. Mas essa eu faço questão de saber quem é você, quem são vocês, na origem mesmo, assim, pai, mãe, o lugar que nasceram, como conviveram na infância, se tem alguma lembrança dos avós, porque isso eu acho que é o mais importante, é a base para a construção de quem somos nós. Na verdade, assim, o que eu costumo dizer sempre a meu irmão, né? Nós somos muito, na nossa família, né? Somos nascido e criado no subúrbio ferroviário de Salvador. Minha mãe, Graci Maria Paixão Rocha, meu pai, Edson Rocha. Tenho mais um irmão que é Eduardo, Luciana Janaína Paixão Rocha. Então, somos uma família, Maria Flor agora, nossa primeira sobrinha, que completou agora 2 anos. Então, somos muito família, muito verdade, muito amor. E eu costumo dizer sempre a Céu, assim, tudo que é com verdade, com muito amor, floresce. E aí a gente passa uma memória assim na minha cabeça, das minhas avós. Eu sou muito ligado à minha avó Didi, vovó, vovô também. Então a gente é uma família muito unida mesmo. Graças a Deus, hoje em dia, aliás, não só eu, como todo mundo lá em casa, a gente não consegue falar com minha mãe sem antes pedir a bênção, né? Então isso é uma coisa que desde pequeno, então eu acho que o resultado do nosso trabalho, de tudo que a gente vem conquistando, a marca agora vai completar em dezembro 8 anos. Então isso que você falou aí desse poema, realmente essa pedra que existe, você tem que driblar para você conseguir passar. Então aí exatamente um pouco da nossa história. Claro que existem as pedras nos caminhos, mas você com família, com muito amor, com muita verdade, e o resultado é esse, né? Graças a Deus a gente está com um trabalho que está sendo reconhecido e mostrando a nossa verdade, mostrando a nossa essência, falando do que a gente acredita, falando da nossa ancestralidade, falando da nossa família, trazendo todas as nossas vivências. E o resultado é esse, né, Céu? Eu acho que é isso que meu irmão falou, né? Eu acho que a nossa moda é uma moda afroafetiva, né? Eu acho que não tem como não mencionar todas essas vivências, tudo aquilo que nos formou, né? A gente é de uma família que nós temos muitas tias, mais do que tios, e hoje a gente entende que o poder feminino sempre esteve ao nosso redor, ele sempre nos conduziu. As nossas avós que sempre foram mulheres muito fortes, de origem humilde. Minha avó Zeninha, que ela era marisqueira de Cações, né, uma ilha próxima a Salinas das Margaridas, a Nazaré das Farinhas. A minha outra avó, Didi, que já era daqui de Salvador, a mãe do meu pai. Então a gente sempre esteve envolvido nesse meio feminino, né? Então a costura sempre esteve presente também, né, com a gente. Isso desde a infância. Desde a infância. E a gente via, né, as nossas avós, as nossas tias usando, né, a moda, digamos assim, né, humildemente, a estampa da chita, que é uma estampa que remete muito ao nosso regional, ao recôncavo, que era um tecido que eles dizem que é um tecido humilde, inferior, mas que a gente sabe que é um tecido muito nobre. Então a gente sempre tinha aquele tecido estampado na casa das nossas avós, na cortina. Então isso são memórias na que mesa, vai na né? mesa bota também. Pano de chita, que é muito bonito. Né? E aí na casa da nossa avó tinha aquele porrão que a água ficava naquele porrão de barro. Bonito o aquilo, filtro água era geladinha, de barro, né? água Boa, fresca, saudável, gostosa. com aquele gostinho do barro. Isso. E tem que ter um pano para cobrir ali. Pano branco para cobrir, para não cair. Às vezes é uma renda, resíduo, né? Sim. Então a gente percebe que tudo hoje que a gente faz, Jackson, que a gente oferece para as pessoas, é tudo aquilo que a gente teve. A gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Então tudo que hoje a gente traduz para a nossa arte, através da moda que a gente desenvolve, tem todos esses caminhos femininos, caminhos religiosos também, e que a gente traduz isso tudo da forma mais simples, bonita e respeitosa possível. Mas eu quero que vocês falem mais ali ainda da infância, da convivência, como é que foi, como era que era assim, a infância, entendeu? Éramos em 4, né? Somos 4 irmãos, 3 meninos e uma menina. E meu pai, ele era desenhista técnico, hoje ele é aposentado. Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Uma mãe que todos os dias eu acho que a gente agradece por ter a mãe que a gente teve, né? Um pai e uma mãe que nunca nos censurou, sempre nos deixou muito livres para a gente se manifestar em casa, através das artes. Eu lembro que quando era a época de São João, a gente enfeitava a nossa casa toda com bandeirolas de jornal, que às vezes não tinha grana para comprar o papel de seda, mas a gente fazia. E aí todo ano a gente decorava. Fazia cola com farinha de trigo. Eu também fazia isso assim, na minha infância, comia mais a cola do que colava papel, né?
E meu pai sempre deixou a gente muito livre, assim. Aí a gente pegava o jornal e cortava todo, aí fazia aquelas correntes grossas e botava na casa, no corredor, no meu quarto. E meu pai nunca, não, podem fazer. Sempre foi... A gente teve uma infância muito boa, assim. Eu lembro que quando a gente saía para comprar saía com minha mãe para comprar os próprios tecidos para fazer nossas próprias roupas, e ela deixava a gente muito livre. A gente sempre teve essa, como o Céu falou, meu pai desenhista técnico, o Céu desenha assim divinamente bem, entendeu? E agora a gente vê Maria Flor com 2 anos pintando, ela adora lápis, adora pintar. Então sempre a gente... Aí tinha uma época que a gente falava, bora pintar o quarto, e colava papel de jornal na parede do quarto todo. Todo ano a gente queria um quarto diferente. Queria um quarto diferente. E nossa mãe nunca censurou a gente por isso. Eu lembro que teve um ano que a gente pichou o quarto todo. Aí minha mãe chegava, que é isso, menina? Ah, mãe, isso a gente vai fazer. Na época de Natal mesmo, a gente pegava o galho, eu lembro bem isso, assim. Pegava o galho na rua e forrava o galho da árvore todo com algodão. Algodão, fazer neve, aí, né? Isso, e aí enfeitava a árvore toda. E meu pai, que lindo, que coisa linda. Então sempre, a arte sempre foi muito presente nas nossas vidas, desde sempre, assim. Desde sempre pessoas mesmo. Que, tipo assim, vieram de outras gerações, né? Enfim. E eles nunca tiveram esse olhar de... Óbvio que você vai crescendo, né? E aí meu pai chega aquele momento que, sim, vão trabalhar com o quê mesmo? E a gente sempre... A gente estudava, mas a gente sempre estava envolvido com arte. Moda. Fazia imã de geladeira, customizava as roupas. Sempre fomos muito de fazer as produções para as primas, tinha um casamento. Os meninos, vamos lá nos meninos que eles vão arrumar a gente. A gente ia na loja de tecido, a gente comprava o tecido, a gente desenhava. Então hoje a gente entende que isso tudo sempre fez parte do nosso cotidiano de uma forma muito natural. Então, e falando mais um pouco da infância, né? Eram 4, e aí o pau quebrava, né? Porque eram 4 em casa, né? E lá em casa é escadinha, foi um atrás do outro. Um atrás do outro. Meu pai não deu muito descanso pra minha mãe, não. Mãe disse que no resguardo ela já paria outro. Já paria outro, né? É Nana, que é a mais velha, e depois vem eu, Céu e Du. É um atrás do outro mesmo. E a gente teve essa infância livre mesmo, de rua... A ponto de quando chegasse 11h30, meia-noite, minha mãe procurando, cadê? Bora pra casa, porque hoje a gente entende que o tempo é outro, a criação tem ali um no celular, bairro, né? Na época de vocês, que eu também vivi isso lá em Itabuna, no interior, assim, a possibilidade de você sair, brincar na rua, com os amigos, bom demais, né, Jackson? E não tá tão preso a uma coisa virtual, é você que se desenvolve, né, fisicamente, né, e com todas aquelas brincadeiras importantes de cantiga de roda, árvore, baleou, brincar e tudo mais. Mas você falando da arte aí, me lembrei de um livro que Mário Guzmão, que é o meu mestre, que está lá no andar de cima, ele tinha um livro que está comigo, esse livro. Ele me emprestou e não deu tempo de eu entregar ele. O desenvolvimento da capacidade criativa, que fala dessa infância, da importância desses trabalhos artísticos, né? Artísticos de brinquedo de criança, assim, né? Que é o desenvolvimento da capacidade criativa do ser humano, né? Sim. Então, assim, só o que vocês falaram aí da infância, do pai de vocês, que muito desses desenhos vem da profissão, né, do pai de vocês, a importância disso para o que vocês expressam hoje, assim, né? Tudo que vocês vivenciaram, né? Hoje eu entendo perfeitamente, assim, primeiro que meu pai ele é um homem muito reto, né? Tudo que eu tenho em relação à hombridade, em relação à pontualidade, meu pai ele sempre foi aquela pessoa que sempre honrou muito o trabalho dele. Então ele era aquela pessoa que ele acordava todos os dias, então ele estava no trabalho todos os dias, ele nunca faltou. Aí às vezes quando a gente tipo assim não queria ir para a escola, enfim, aí inventava uma coisa, pai, por que você não vai para a escola? Ah, não, pai, é porque hoje a professora, não, você tem que ir sim. Não, pai, mas então ele sempre ensinou a gente, né? Então esse respeito ao ofício do outro, aos horários, à pontualidade. Meu pai passou isso pra gente, entendeu? E, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito rigorosa em relação a essas questões, ele era muito amável, muito doce, ele pegava a gente no colo, ele fazia carinho na gente. E aí na época de Natal, minha mãe arrumando a casa, a gente arrumava também junto com a minha mãe, aí colocava as plantas que ficavam do lado de fora, colocava para dentro da casa e tal. Então a gente sempre teve esse meio de respeito, de amor, né? Nossa infância toda foi assim. Uma coisa que me lembra muito era dia de sábado, aí pai, embora, aí a gente ia para São Bartolomeu. Aí era eu, Céu e Du. Minha irmã não gostava de ir, aí a gente acordava cedo, aí a gente ia para São Bartolomeu, aí ele ia para cachoeira, aí tomava banho, e depois voltava. Isso era direto, assim, todo final de semana, era meio que sagrado, entendeu? Então isso ficou muito na minha memória, assim. Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue mais fazer isso, né?
Mas isso antigamente era uma coisa que ficou muito, muito na minha memória mesmo. Então, outra coisa importante para a criatividade que você está trazendo aí é o contato com a natureza mesmo, Isso, né? Cachoeira, exatamente, floresta, passarinho cantando. Nossa, as férias era lá na ilha, né? Lá em Cações, com minha avó. Quando dava as férias, ia os 4, né? E aí juntava também com meus primos, com Laurinha, com Natinha, com Jai. E aí nós íamos todos para casa de vovó e era aquela... Sofria a vovó, né, Jacques? Porque, tipo assim, acho que são 5 ou 6 irmãs, e aí na época das férias, todos iam para casa dessa avó da gente. A gente ia dezembro e só voltava, tipo, próximo a março, que era quando recomeçava as aulas. Então era todo mundo naquele tapete, naquela sala pequena que todo mundo dormia juntos. E aí ainda não tinha água encanada, então a gente tinha que ir pra fonte. Carregar água. Cada um com sua lata de água na cabeça, era uma farra. Era uma farra, a gente adorava. Maravilha. E era no pé de manga verde, era no pé de caju, era no pé de jambo, era assim. Ou seja, tiveram infância mesmo. Tivemos. Né? Como aí minha tem avó, uma ser, coisa né? que me lembro muito é que vovó ela vendia geladinho, né? Aí ela fazia o geladinho, aí do lado da casa de minha avó tinha um bequinho bem apertado. Aí quando vovó terminava de fazer o geladinho, aí ela saía da cozinha e a gente ia pelo beco, aí eu arrodeava o beco todo pra cair na cozinha pra pegar o geladinho. Aí pegava o geladinho, aí quando voltava, aí vovó, quem foi que pegou o geladinho? Era uma guerra e ninguém falava. Ninguém falou, aí pegava o cipó, e aí, meu filho... aí apanhava todo mundo. Ela igual lá em casa. Quem não perguntava? Nossa, era muito, era muito Quinho, engraçado. meu apelido de criança. Foi você, Quinho, não. Foi você, Binho. Você se conhece, né? Não, foi você, Jean, não. Vai apanhar os 3. Lá a vovó fazia assim. Quando ela saía para pegar alguma coisa para bater na gente, que não era só o que tivesse na mão, aí a gente ficava, diz, rapaz, que foi você, mas não dizia, apanhava os 3. Lá a vovó fazia assim mesmo. Ah, não vai dizer quem pegou não foi? O cipó de araçá. Aí pegava o cipó e aí, apanhava todo mundo. E nossa infância foi, Ave Maria, era uma infância maravilhosa. Eu acho que a banda vai querer que vocês cantem alguma coisa. Eu não vou botar vocês nesse esparro, eu não vou botar. Mas vocês lembram de alguma música da infância? Por exemplo? Pô, a gente ouvia muito, eu lembro muito de minha tia, né? Minha tia Lúcia, eu via a Clara Nunes, que na época a gente morava embaixo e minha tia em cima. Aí tia colocava Clara Nunes bem alto, era uma coisa que adorava, né? Era certo. Eu lembro muito, tia, ela apresentou, na verdade, essas grandes mulheres, né, pra gente. Maria Bethânia. E você cantava quando tocava assim? A gente ia lá nas maluquices, ela colocava a saia rodada. Ela colocava a saia rodada, porque minha tia... magrinha, com cabelo enorme, aí botava aquela saia e ficava rodando e a gente tudo assistindo. Inclusive tá fazendo aniversário hoje. Beijo, tia, te amo. Tia, saudade, viu? E uma música que marca muito a nossa infância é meu pai, naquela radiola, colocando... Benito de Paula. Não, Benito de Paula tinha, mas assim, também não é Geraldo... Vandré, não. Azevedo, não. Quando eu canto na mandioca, mãe... Raimundo Sodré. Essa você canta. A banda vai cantar agora. Essa você canta. Eu ainda pego... Céu, você... E eu não vou saber cantar a gente canta toda, junto. Júnior ajuda também. Essa música é assim, tá na... Meu pai adorava essa música. Ele sempre colocava, tinha um disco e tal. Então puxa aí, comece. Olha. O Lanino tá... Não, a dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro mimado, no curral do mundo a pena. Bora, Júnior. E salta aos olhos igual ao gemido calado, assombrado, mal assombrado. E a dor de nem poder chorar. Moinhos de homens que nem girimus amassados. Bora ser eu já não tô lembrando dessa parte. Tomados, a massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida. Esculpe, modela e castiga a massa dos homens normais. Eu nem sei se o tom que a gente tá cantando tá certo, mas a gente saiu. Enfim. Da mandioca, mãe. Da massa. Da massa da mandioca, mãe. Da massa. Lelé, meu amor, lelé. Já fui pra outra parte. Lelé, meu amor, lelé. No cabo da minha enxada eu não conheço o coroné. No cabo da minha enxada não conheço o coroné. Eu quero, mas não quero. Camará. 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 Maravilha. É isso. Raimundo Sodré.
Ou a banda arrasou, viu? A banda vai, pega, aí a gente manda. Perdão, Raimundo Sodré. Né? Agou e sua bênção. Eu também peço perdão. Mas ele vai se divertir se ele ver a gente cantando isso lá, porque essa música caiu no gosto popular, né? Eu morava em Itabuna ainda, acho que foi, não sei se não me engano, foi Festival da Globo 1984, por ali assim, anos 80, anos 90. Essa música caiu no gosto popular e até hoje ela é um hino. Muito forte, emblemática, né? Então, boa lembrança, coisas, né? Boa lembrança. Pode pôr do bom.